Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência no vídeo 415 da bicorporiedade e da transfiguração. Livro dos Médiuns, capítulo 7. Então, na bicorporiedade da transfiguração, os temas os quais existe nesse capítulo: aparições dos espíritos de pessoas vivas, né? Aparições dos espíritos de pessoas vivas. E olha só para você ver. Então, nós já tratamos, nós já tentamos explicar um pouco o que significa bicorporiedade e também a transfiguração. Agora, nós tentamos, por mais que nós conhecemos um pouco mais, mas não nos é permitido assim passar tudo. Então, o que nós transmitimos assim serve para as pessoas raciocinar, né? Então as pessoas vão raciocinando, vão assimilando. Ah, mas isso não é possível. Ah, isso já é possível. Então vai desse jeito, né? É devagarinho. Mas olha só para você ver. Aparições dos espíritos de pessoas vivas. Então, é possível o espírito de uma pessoa viva. Ou melhor, vamos pensar assim, porque não é nesse caso aqui, não é espírito, é alma, né? Porque se ainda encontra-se no corpo físico, ainda não desencarnou. Se ainda não desencarnou, é alma. Só depois que desencarna é que é considerado espírito. Então, é possível a alma de uma pessoa que ainda não desencarnou se apresentar a um médium vidente, né? Se manifestar em uma casa espírita através de um médium sério, viu, gente? Não é meia boca, não. E também não é essas casinhas espíritas de fundo de quintal, não. Entendeu? Então, vamos pensar assim. No Brasil, 97% das casas espíritas não estão preparadas e os médios também não estão preparados para lidar com essa situação aqui. Não estão. Luiz, peça desculpa. Eu vou pedir desculpa por quê? Eu estou dizendo algo que, durante 38 anos nesta doutrina que milito, eu conheço melhor que a palma da minha mão. Ora, eu tenho que conhecer a doutrina na qual eu milito. Se eu não a conhecer, eu posso largar a mão disso, né? Como esses dias atrás, tem um espírito muito evoluído no corpo físico que chama-se Padre Fábio de Mello. É um espírito de uma envergadura espiritual que só depois que ele retornar ao plano espiritual é que ele vai saber quem ele foi em vidas passadas. Mas tudo bem. Então, ele disse esses dias atrás num programa, não sei se alguém teve oportunidade de assistir, que os católicos são os que menos conhecem a Bíblia. Ele disse
E olha que ele tem moral para dizer isso. Ele disse que os católicos são preguiçosos em matéria de estudo. Eles não gostam de estudar. Ele disse que os evangélicos é que gostam de estudar a Bíblia. Os católicos não. E de fato, se vamos por aquele lado, se estudam e se põem em prática, não importa. Mas a partir do momento que você passa a conhecer, no teu eu, fica registrado na tua consciência, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você amealha, tudo aquilo que você adquire. Então ele falou que os seres que mais estudam a Bíblia são os evangélicos. E os que menos estudam a Bíblia são os católicos. Na hora eu pensei comigo assim, ô meu amigo Fábio de Mello, e os espíritas, E os espíritas, que são antagonistas dentro do espiritismo, porque os espíritas, não é falando mal, né? Mas os espíritas gostam muito de romance, gostam muito de histórias. Ai, adoram as historinhas. Então, é típico, né? Então, nós já tratamos da bicorporiedade e também da transfiguração. Então, o tema aqui dentro desse capítulo 7, você pensa que eu estou com dislexia? Não. É que existe um roteiro aqui a ser seguido. Eu não posso ir falando certas coisas por conta própria. Às vezes eu quero dar sequência, Valentina, quando não ela é Marcílio. Então, nós estávamos falando do assunto aparições dos espíritos de pessoas vivas, quer dizer, aparições de almas de pessoas vivas. Você acha que é possível uma alma de uma pessoa viva aparecer a um vidente, né? Se manifestar através de um médium numa casa espírita? É lógico que sim. É lógico. Nós vamos ver isso aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é Kardec. Se alguém quiser brigar, vai brigar com Kardec. Você vai ver algumas coisas aqui nesse capítulo aqui, até a multiplicação do perispírito. Não sei se é do perispírito ou do espírito. Você vai ver só umas coisas aqui. Que você vai pensar assim, não, isso é impossível. Então vai brigar com Kardec. Comigo não. Então, mas a casa espírita, 97% das casas espíritas no Brasil, 97% dos espíritas, dos médios no Brasil, não estão preparados para poder lidar com esta situação. Não estão. Porque isso é sério por demais. E estas almas, por elas ainda se encontrarem no corpo físico, elas se manifestam em casas espíritas muito sérias, assistidas por mentores espirituais muito sérios, e também a manifestação destas almas por uma finalidade. Porque tem que haver uma finalidade. Caso contrário, não há sentido nenhum
daquela alma se manifestar numa casa espírita. Porque sem finalidade, tem que existir uma finalidade. Então tem que ser uma casa muito séria, pessoas muito sérias, estudiosas, pessoas que não se preocupam mais com manifestações de espíritos do que com os estudos, pessoas de um caráter, de uma moral, né, para lá de excelente, pessoas que não são viciadas em drogas, em bebidas, em cigarro, em cafeína, em fofoca, pessoas que não são vinculadas aos meios, né? Médio desintoxicado. Agora, eu não vou descrever aqui o que é médio desintoxicado, porque o que significa médio desintoxicado, porque aí vão uns 10 vídeos só nesse termo. Não, deixa pra lá. Eu acho que você mesmo consegue entender o que é médio intoxicado e médio desintoxicado. Você entende? Eu só vou dizer isso, ó. Eu nunca bebi, nunca fiz uso de bebida alcoólica. Vamos pensar por esse lado, porque eu não tenho vergonha de dizer não, que eu já tomei lá há uns 25 anos atrás, não, uns 30 anos atrás, uns 30, 52, uns 30 anos atrás eu já tomei umas cajibrina, mas não foi muita coisa não. Foi coisa assim, que hoje em dia, vamos dizer assim, olha só para você ver como que eu não, né? Você fala assim, é doido. Não, não é doido não, reconhecer o erro é uma virtude que poucos têm. E eu não tenho vergonha de reconhecer alguns erros que já cometi na minha vida, né? Só que eu gosto da verdade. Então, se for juntar todas as cervejas que eu já tomei no mundo, nesta existência, cerveja, é capaz que dá umas 4 latinhas dessa pequenininha assim. Bom, vamos melhorar, capaz de dar umas 2 garrafas. Se for juntar assim os uísque que eu já tomei na minha vida, é capaz que não dá nem meio litro. Se for juntar assim o rabo de galo, isso há 30 anos atrás, gente. O rabo de galo capaz que não dá nem meio litro também. Então, isso é ser um médio intoxicado. Agora, o médio desintoxicado é aquele médio que nunca fez uso de bebida alcoólica. Agora, por aí você imagina. Então, veja bem, aparições dos espíritos de pessoas vivas. É possível a alma, por exemplo, a tua alma, você dorme, você deita e dorme. Por exemplo, tem uns trabalhos numa casa espírita séria, médios sérios. Não é meia boca não, como a gente vê por aí não. Você deita e dorme ali numa segunda-feira ou numa terça-feira, não importa. Você deita e dorme ali pelas 19h30. Você dorme ali mais ou menos umas 2, 3 horas mais ou menos. Os mentores espirituais retiram ali, né? Afasta a tua alma, levando-a até uma casa espírita mais próxima. É lógico, com uma finalidade, que nós vamos ver mais pela frente. Através de um médio sério, ocorre a sintonia e você se manifesta lá
através daqueles médios sérios lá. Você acha que isso é possível ou não? Você vai ter uma surpresa que você nem imagina. É lógico que pode. Ó, outro tema. Homens duplos. Eita! Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano. Transfiguração, invisibilidade. Então, nós já tratamos da bicorporiedade, partes da transfiguração, né? Então, vamos já para aparições dos espíritos, né? Essas aparições dos espíritos de pessoas vivas, né? Espírito, no bom sentido, é alma, né? Então, Kardec começa assim, ó, na questão número 114. Estes dois fenômenos, porque não deixa de ser dois fenômenos, a bicorporiedade e a transfiguração. Esses dois fenômenos espíritas, né, são variedade das manifestações visuais. São variedade das manifestações visuais, porque é através dos olhos físicos que nós os vemos, né? Porque tanto a transfiguração através dos olhos que nós vemos, aquela transfiguração ali à nossa frente, como também a bicorporiedade. Agora, é lógico que existe uma diversidade imensa de fenômenos espíritas que nós vemos através dos olhos, inclusive a materialização, que mais adiante nós vamos tratar a respeito dessa questão, a materialização. Olha só para você ver. Então, não existe só a bicorporiedade, a transfiguração, né? Existe também a materialização, a desmaterialização e muitos outros fenômenos que faz parte dos fenômenos espíritas. Então, olha só para você ver, esses dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. E por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, né, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar, que não está fora da ordem dos fenômenos naturais. Eles não estão fora das ordens dos fenômenos naturais. A transfiguração, a bicorporiedade, a materialização, isso não pode ser classificado e não são classificados e não, eles não são classificados como paranormalidade, fenômenos paranormal, nem milagre, né? Porque às vezes o fato da transfiguração e também o fato da bicorporiedade, da materialização e também da levitação, né? Como Santo Antônio de Pádua e muitos outros seres no mundo, quando os seres, como nós acabamos de dizer, neles apresentavam esses fenômenos natural,
que para outros são tidos como fenômenos paranormais, se inseridos na Igreja Católica, muitos eram tidos como seres paranormal, como santos, né? Ou melhor, como milagre. Mas fora do catolicismo, esses seres são tidos como bruxos, feiticeiros, né? Endemoniado, você tem parte com o demônio, né? Endemoniado e por aí em diante. Então, esses fenômenos, eles não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. É um processo natural. Não tem nada de paranormalidade. Assentam ambos no princípio de que tudo que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Tanto aqueles que desencarnaram, tanto os que estão desencarnados, quanto os que ainda encontram-se encarnados, eles possuem as mesmas habilidades. Por que eu vou dizer habilidades? Eu não vou dizer nem as mesmas propriedades. Sabe por quê? Porque as habilidades nós podemos juntar os elementos de acordo com a evolução espiritual daquele o eu. Porque nesse caso, tudo está relacionado à evolução do espírito, onde no perispírito é que encontra-se, né, depositado todos os elementos os quais o eu, o espírito ou a alma amealhou durante a tua trajetória evolutiva. Então, no perispírito é que está, é lá que está reunido todos os elementos. Então, tanto faz encarnado quanto desencarnado. É lá que está. Porque tanto o encarnado é detentor do perispírito, quanto o desencarnado também, ele é detentor do mesmo perispírito. Então, por exemplo, seu vovô desencarnou? O seu vovô tinha um perispírito quando encarnado, não tinha? Tinha. Quando ele desencarnou, ele continuou com o mesmo perispírito. Então, ele no plano espiritual, ele possui o mesmo perispírito. Você no corpo físico possui o teu perispírito. A única diferença é que o teu vovô está desencarnado e você encontra-se ainda no corpo físico. Outra diferença, a evolução espiritual entre o encarnado e o desencarnado, o qual nós não sabemos quem é mais evoluído do que o outro. Porque isso aí é um segredo divino. Só Deus é quem sabe. Ninguém sabe quem é mais evoluído que o outro.
A única coisa que nós sabemos é que para Deus todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Não pense você que Deus ama Jesus mais do que nós, do que não. Não. O mesmo amor que Deus dispensa a Jesus, ele tem por nós também. Agora, entre nós é que existe a desigualdade evolutiva. Porque uns se esforçaram mais, outros se acomodaram mais, né? Uns adquiriram a tendência, outros adquiriram outras tendências, e por aí em diante foi. E é assim as escalas espírita, é assim as escalas evolutivas do eu, né? Então, quem já leu Escalas Espíritas, né, no Livro dos Espíritos, entende que eu estou dizendo muito bem aqui, né? Então, vamos para o próximo vídeo.